Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do nosso programa Saúde Bucal, aqui pela NET Curitiba. E semanalmente nós trazemos muitas informações importantes sobre saúde bucal de forma geral. As principais tecnologias, as inovações desse mercado, cirurgias e claro que recebemos também personagens ilustres, profissionais competentes da área da saúde. Hoje eu tenho a honra, o prazer de receber o Dr. Eurides Gurkevics, que inclusive é irmão do conhecido Dr. Eduardo Gurkevics. Dr. Eurides, que tem como em uma de suas especialidades a ortodontia e já possui quase 33 anos de experiência profissional. Aliás, quase não, já são mais de 33 anos, né, doutor? Muito obrigada pela sua participação. Já de antemão quero te agradecer e dizer que o senhor é muito bem-vindo por aqui. Muito obrigado. Eu agradeço essa oportunidade de poder esclarecer a população paranaense e curitibana. Eu gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho, então, para nós começarmos, doutor, o seu breve currículo, todas as suas pós-graduações, toda a sua trajetória dentro da odontologia e da ortodontia especificamente. Eu fiz a graduação de odontologia na PUC de Curitiba, aí fiz a minha primeira pós-graduação na Universidade Federal de Florianópolis, que na época foi a de endodontia, que é tratamento de canal. E depois eu fui para a Universidade de São Paulo, a USP, onde eu fiz mais 3 pós-graduações na USP, que foi, no caso, periodontia, daí foi a ortodontia e a prótese. Certo. Dr. Eurides Gurkevics é diretor proprietário da clínica Egos, clínica odontológica, que fica inclusive lá na Nossa Senhora da Luz. Lá o senhor possui uma equipe multidisciplinar. Eu gostaria de saber quais são as especialidades que os senhores, na verdade, atendem na clínica. Na nossa clínica hoje nós temos a odontopediatria e nós temos a área de estética, no caso que seria a dentística e restauradora. Aí nós temos a especialista em endodontia, que é tratamento de canal. E daí, no caso, tem as minhas especialidades, que são 4, mas a endodontia, no caso do tratamento de canal, eu não exerço mais. Então eu exerço hoje a periodontia, a ortodontia e a prótese. Doutor Eurides, quando deve ser realizada a primeira visita a um ortodontista? A ortodontia hoje, o que precede a ortodontia hoje é a odontopediatria. Hoje os odontopediatras, a grande maioria, eles não só fazem a odontopediatria, como eles fazem a ortopedia funcional dos maxilares. O que é isso? Que são os aparelhos móveis. E, lógico, a odontopediatria já fala, o termo em si, são crianças. E não tem idade. Tem criança que chega lá na clínica com 1 ano de idade, tem criança com 2 anos de idade e assim por diante. Mas os odontopediatras hoje fazem um trabalho todo especial na parte de ortopedia funcional dos maxilares. Então, para nós, a ortodontia fixa, normalmente são adolescentes e adultos jovens que chegam para nós. Essa prevenção, então, essa correção bem precoce, como o senhor mesmo citou, esse trabalho feito com crianças, na verdade, ele facilita um trabalho posterior, ou seja, muitas pessoas, o senhor até comentou comigo, que 40% da população depois não precisa usar aparelhos ortodônticos justamente por essa prevenção na infância. É isso, doutor? Perfeito, porque hoje a odontopediatria faz todo esse trabalho de ortopedia funcional dos maxilares, que são os aparelhos móveis, e que muitas crianças simplesmente é resolvido o problema dentário e também no caso esqueletal só com os aparelhos móveis, que não passa a não ser necessário fazer a ortodontia fixa propriamente dito. Um problema bem recorrente, né, de pessoas que colocam aparelhos é a maloclusão. O que é a maloclusão, doutor? A maloclusão hoje ela pode ser dentária e pode ser esqueletal. Dentária é quando a criança ou o adolescente tem dentes mal posicionados, né, dentes apinhados, o que é chamado na gíria de dentes acavalados, mas na verdade o termo técnico é apinhamento dentário. E nós temos uma carga genética que é muito forte, que nós aqui no Brasil hoje, principalmente aqui no Sul, tem uma miscigenação muito grande. Então nós temos descendentes de europeus, nós temos descendentes de africanos, nós temos descendentes asiáticos. O que acontece é que a estrutura óssea vem de um dos pais, é uma estrutura óssea delicada, mas a criança acaba herdando o tamanho, o volume dos dentes do outro, no caso do pai ou da mãe, né, que é um tamanho desproporcional em relação à parte óssea. E daí acontece uma desproporção muito acentuada. Então essa maloclusão pode ser dentária, como pode ser também esqueletal.
E a causa, então, nós podemos dizer que é genética cultural, é isso? É genética, uma boa parte é genética, então vou dar como exemplo. Existe uma classificação na parte da posição dos dentes, que é a classificação do Engel, classe 1, 2 e 3. A classe 1 são quando tem uma distribuição harmônica no volume ósseo e volume dentário, que é o encaixe, praticamente um encaixe perfeito naturalmente. O classe 2 são aquelas pessoas que têm a parte superior à maxila um pouco para frente. Ou, às vezes, a parte inferior à mandíbula não desenvolveu o que devia ter desenvolvido. Então passa a ser esqueletal, não é mais dentária. E tem a classificação que chama-se classe 3, que são aquelas pessoas que acabam herdando, que é uma carga genética, ou do pai, ou da mãe, às vezes até pula uma geração, às vezes é caso do avô, que tem a parte inferior à mandíbula maior que o normal. Então nós temos essa carga genética na distribuição do volume dos ossos. Doutor Eurides, então os aparelhos ortodônticos, eles vão muito além da questão da estética. Perfeito. Os aparelhos ortodônticos hoje, criança e adolescente é mais no fator estético. Agora, pessoas adultas, que têm hoje, no caso assim, próximo de 40 anos ou mais, então o que aconteceu? São pessoas que moraram em cidades pequenas ou região agropecuária, que há 30 anos atrás a odontologia não tinha trabalho nenhum de prevenção e às vezes não tinha nem dentista formado. Então essas pessoas perderam vários dentes por questões de falta de recurso técnico mesmo. Então a ortodontia hoje ela entra preparando a boca para outras especialidades. Então hoje a pessoa às vezes perdeu 2 ou 3 ou mais dentes, tem um comprometimento do encaixe, da oclusão. E aí o dente um inclina para um lado, outro inclina para o outro lado, a ortodontia entra fazendo essa recuperação na posição dos dentes, que vai facilitar em muito para outras especialidades. Então, como por exemplo, o implante. Muitas vezes o dente inclina, fecha o espaço, que não é impossível colocar um implante sem previamente fazer um tratamento ortodôntico recuperando aquele espaço. Depois entra a prótese, né, também para a gente, no caso do dentista, conseguir finalizar um dente de um tamanho, uma posição mais adequada. E entra o fator de estética também, que muitas vezes esses dentes estão mal posicionados, uma vez bem posicionados, e também ajuda até no sentido de estética, assim, no sentido de clareamento dos dentes também. Doutor Eurides, na contramão disso tudo, eu mesma já pude ouvir de muitas pessoas que nunca precisaram usar aparelhos. Eu particularmente sinto até uma pontinha de inveja porque eu fui uma paciente de 6 anos de aparelho ortodôntico. Por que isso acontece então, né? Por que essas pessoas elas já nascem com esse privilégio, vamos colocar assim, dos dentes bem posicionados e a musculatura correta também, é isso? É isso. Na verdade, essa classificação de Engel que existe, então, quem é classificado como classe 1, existe uma distribuição no volume dos maxilares, no caso que seja o superior e inferior, e também no tamanho dos dentes. Então, essas pessoas normalmente não têm necessidade de tratamento ortodôntico, a não ser que ele perdeu algum dente por algum trauma, ou lá na infância, e acabou comprometendo a posição dos demais dentes. Então, e quem tem a carga genética sendo um classe 2 ou classe 3, sempre vai ser necessário o uso do tratamento ortodôntico, mesmo que ele tenha recebido uma odontologia de bom padrão quando era criança, quando era adolescente, sem perder nenhum dente, que daí é uma questão de volume e distribuição dos tecidos ósseos mesmo. Doutor, eu tenho uma impressão, eu não sei se está correto isso, mas que antigamente os tratamentos ortodônticos eles eram mais longos. Eu, como eu citei agora há pouco para o senhor, eu fiquei 6 anos com o aparelho, mas isso há muitos anos atrás, né? Hoje esses tratamentos, eles são mais rápidos? Quanto tempo, em média, dura-se um tratamento? O tratamento ortodôntico hoje depende da causa. Então tem tratamentos que são, digamos assim, são pequenos movimentos, às vezes é 1 ou 2 dentes só que estão fora da posição. E muitas vezes são tratamentos que eram resolvidos com aparelhos móveis, que levam em torno de 6 meses, ou no máximo aí 1 ano. E quando é uma situação clínica bem complicada, mas hoje em média, assim, o tratamento ortodôntico fixo é em torno de 2 anos. Quando envolve cirurgia ortognática, que existe uma desproporção nos maxilares, aí o tempo muitas vezes vai para 2 anos e meio até 3 anos.
Hoje, para passar de 3 anos no tratamento ortodôntico é muito difícil, porque o recurso técnico dos aparelhos atualmente são, digamos assim, existe bastante recurso técnico que, digamos, há 15, há 20 anos atrás não existiu. Houve uma evolução, né? Houve uma evolução, como houve uma evolução em todos os setores no mundo todo. E continuando, doutor Eurides, essa tecnologia teve uma evolução muito significativa também e acabou diminuindo, então, esses tratamentos. Perfeito, porque hoje os aparelhos, existem várias técnicas, mas existe uma técnica chamada Strite-Wear, que é uma técnica que o dispositivo ali, o bracket ou braquete, ele tem uma angulação que seria uma angulação ideal para aquele dente. Então, vou pegar como exemplo, o incisivo central superior, ele tem uma angulação em relação à base do crânio de 22 graus. E esse dispositivo, já nele, tem uma angulação de 22 graus. Então, se o dente tem 30 graus ou 15 graus, ele vai levando o dente lentamente para a posição. Quando chega próximo dos 22 graus, ele estaciona, ou seja, ele fica passivo. Então, esse recurso técnico desses aparelhos, digamos, há 30, 40 anos atrás, não existia. Certo. E doutor, aquelas pessoas também, né, que usam o aparelho ortodôntico por um período, seja longo ou não, no mínimo 2 anos, como o senhor acabou de citar para nós, elas têm que ter cuidados especiais, principalmente em relação à alimentação. Quais são essas restrições? A parte da alimentação hoje, as pessoas, no modo geral, têm consciência em relação de qualidade de alimentação. Mas o que melhorou muito hoje são as escovas. Então, nós temos hoje as escovas